Olá, sejam muito bem-vindos, papais, mamães, futuros papais, futuras mamães, ao meu canal Maternar Sem Filtro. E hoje nós vamos falar sobre doula. Doula é um assunto que vem ganhando bastante hype nos últimos anos e vale muito hype. Eu preciso mesmo falar sobre a minha experiência tendo uma doula no meu parto e durante a minha gestação e dizer pra vocês. Se você tá com dúvida, faço isso ou não faço? Faz. Escolha uma doula, claro, alinhada com as suas ideias, alinhada com as suas expectativas, que também já tem uma certa experiência, isso é muito importante. Nem que seja pelo menos 2, 3 partos, é importante que essa doula tenha experiência pra você também ficar mais tranquila. Mas assim, você tá em dúvida? Contrata uma doula. E se você tiver dúvida, onde que eu contrato? Vai conversando com as doulas de outras cidades que elas vão te linkando até chegar na tua cidade. Foi assim que eu cheguei na minha doula. Por que eu falo isso? Porque a doula, enquanto você tá gestante, ela não vai ser o teu obstetra, então que vai tirar tuas dúvidas mais específicas, mas ela é que vai te dar suporte emocional. Quando você tiver alguma dúvida mais relacionada, assim, a coisas que a gente não fala com o obstetra, ou que você tá com dúvida sobre o parto, ou você tá com medo, ou você tá... Enfim, aquelas coisas mais pontuais, assim. Então, durante a gestação, ela vai te explicando como é que é o parto. Ela vai te explicando o que você vai passar, quais são as fases de trabalho de parto. Ela vai tirando medo por medo. Se você tem muito medo do trabalho de parto normal, conversando com uma doula, aos poucos, com o conhecimento que elas têm, você vai começando a ficar mais confiante a respeito disso. A doula é uma profissional excelente e é importante que você, quando você for escolher sua doula, acho legal vocês falarem de cesárea também, não falar só sobre o parto normal, para você também ter uma noção se aquela doula ela vai querer levantar uma bandeira ali que não tem nada a ver no dia do teu parto. Por quê? Porque caminhos precisam ser tomados. Às vezes uma cesárea é necessária, às vezes ela se faz necessária. Cesáreas salvam vidas. Você precisa conhecer uma doula que vá falar isso. Então você tem que trazer esse assunto, porque o parto normal ele é a via natural, é a via assim mais, digamos assim, fácil entre aspas em termos de recuperação, em termos de natureza mesmo, né? Toda a fisiologia ali do parto ele é feito para dar certo, mas a cesárea às vezes é necessário. Então você precisa conversar com uma doula e ir entrevistando elas, né? Pra você saber se ela é contra a cesárea. Às vezes tem doulas que, nossa, meu Deus. Porque se ela vai ser contra a cesárea, no momento de precisão, ela pode confundir você. Porque a decisão quem toma é você e o acompanhante, que normalmente é o pai, né? Mas principalmente você, que é o seu corpo, que é o seu filho. E aí, se você tem uma doula que quer fazer protesto dentro do hospital, quer ficar... sabe, tentando, assim, descredibilizar os enfermeiros ou as técnicas e tudo mais, vai ser um problema. Vai ser um problemaço pra você, vai ser bem difícil, assim. Então, o que era pra ser um momento mais legal, um momento em que você vai se sentir acolhida, que você vai se sentir segura, você fica insegura por causa disso. E aí vem o segundo ponto. Depois que você decidiu a sua doula, conversa com ela, né? Provavelmente ela vai ter muita experiência com os hospitais da tua cidade, e conversa com ela e pergunta quais as opções, tanto do SUS quanto do particular, né, se você tiver plano, de hospitais que ela teve experiência e que foram respeitosos, que não fizeram violência obstétrica, que ela tá ali sim pra te orientar, mas ela não tá ali pra defender. Quem defende é o acompanhante, né? Que inclusive tem que estar junto com você nas entrevistas, nos momentos ali que você está conversando com a doula, né? Ele precisa estar junto para ele entender o que ele tem que fazer, qual que é o papel dele, né? Porque aí, quando você vai conversando com ela e vendo quais hospitais, você já não vai entrar no hospital em que ela precise, sabe, fazer algum tipo de protesto, ou você fica insegura, sabe? Então, o que eu digo, né? Eu preferi investir numa doula do que em várias coisas do meu enxoval, que no fim das contas, agora eu vejo que realmente foi uma decisão muito acertada. Por quê? Porque a neném dorme no meu quarto. Eu não tenho coragem de deixar ela dormir num quarto separado, mas isso é uma conversa para outro vídeo.
tá? E aí eu investi numa doula e foi muito importante pra mim, muito, e pro Roger também. Porque quando a gente foi lá pro hospital pra indução, a gente sabia que ia demorar. Então foi legal ter uma doula pra poder trocar pro Roger poder passar em casa, pra ele tomar um banho, pra ele descansar, porque eu ainda tava na maca, bonitinho. Ele não, tava dormindo numa poltrona que a gente sabe que não é nem um pouco confortável. E como eu tava em indução, não tava acontecendo nada, não tava em trabalho de parto, ele pôde voltar pra casa, tirar um cochilo, sabe? E saber que eu estava em boas mãos. E foi legal também, porque quando a gente viu que ia pra cesárea e tudo mais, foi ela que me acalmou. Ele também, mas foi importante ter uma mulher ali pra conversar comigo. E no caso a minha doula é idosa, então foi mais legal ainda, porque eu me senti assim abraçada por uma avó, sabe? Numa coisa que foi difícil pra mim, eu não queria ter passado pela cesárea. E aí depois, quando eu estava em recuperação, que o acompanhante fica sempre com o bebê, né? Enquanto você tá ali sendo suturada e passando pela recuperação da anestesia e tudo mais, ela ficou comigo. Ela me deu força, ela ficou conversando comigo, ela me orientou ali a descansar, sabe? Eu tive uma companhia, enquanto as outras puérperas estavam sozinhas. E aquele momento foi muito importante ter alguém do meu lado, me dando força e tal, principalmente por ter sido de uma forma que eu não esperava, não imaginava. E o Roger conseguiu ficar tranquilo também, porque ele sabia que eu estava em boas mãos, porque eu sabia que eu estaria acompanhada com alguém. Então foi bem bacana, assim, ter o suporte dela. Eu vou deixar também o Instagram dela aqui embaixo, as redes sociais, caso vocês tenham vontade de conhecer a doula Ana. Linda, maravilhosa. Vou deixar o contato de outras doulas também, das quais eu já vi o trabalho aqui, né, de Porto Alegre, que eu já vi o trabalho, que eu sei que são boas, que vão te orientar e vão te explicar, vão passar tudo pra você, que vai ser bacana. E assim, invista, sabe? Invista numa doula. Invista numa doula de confiança, uma que você sente confiança, que você sente à vontade, que você se sente bem, porque é um momento que você vai estar vulnerável, você precisa sentir aquela energia de uma pessoa que você confie, né? Que às vezes ela vai ter que trocar com o seu parceiro, ou às vezes ela vai estar só com você ali. Então é importante que você tenha um mínimo de conexão, assim. Enfim, falei bastante hoje sobre isso, porque foi muito, muito importante pra mim. Foi muito especial. E aí no pós-parto também, a gente continua num grupo lá. De vez em quando eu mandava umas dúvidas que eu tinha, principalmente ali no puerpério, em que eu tive um baby blues e eu não sabia, que a gente foi falar disso mais no final, mas eu nem, tava tão ansiosa pro parto que nem pensei que eu poderia ter um baby blues. E aí eu tive, e ela foi bem importante, assim, pra me explicar, pra eu entender o que eu tava passando, sabe, que era uma coisa normal e tudo mais, que não era preocupante. Então, invista. Se você puder, invista. Se você puder trocar que é o que eu fiz. Prefere um quartinho super mega mega incrível ou uma doula? Uma doula. Porque ela vai estar no momento mais importante da sua vida. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Parto não tem replay. Parto não tem replay. Ele nunca vai ser de novo. Nunca vai acontecer de novo. É só uma vez. Mesmo que você tenha outros filhos, vai ser o parto dos outros filhos. Nunca mais desse. Sabe? Então é importante que seja especial, é importante que seja minimamente respeitoso. E a doula vai poder te garantir minimamente isso a partir da presença dela, a partir das explicações dela. Certo? Então o vídeo de hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até!